Olá, pessoal. Meu nome é Clara. Hoje a gente vai falar sobre os fluidos não newtonianos. Bom, os fluidos não newtonianos são aqueles que a relação entre a taxa de deformação e a tensão cisalhante não é constante. Ou seja, eles não seguem a lei da viscosidade de Newton, já que a viscosidade desses fluidos podem variar conforme o grau de deformação aplicado. Alguns líquidos, como os molhos, por exemplo, eles ficam mais escorridos, menos viscosos quando a garrafa é agitada, tá? Um exemplo é o ketchup, exemplo clássico. Além disso, vários sais, o sangue, a pasta de dente, o experimento de amido de milho, né? Que é um dos mais realizados para demonstrar esse tipo de fluido, eles podem ser caracterizados como fluidos não newtonianos, tá? Os fluidos não newtonianos podem ser divididos em três categorias, né, sendo os viscoelásticos, os dependentes do tempo e os independentes do tempo. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu vou falar sobre os fluidos viscoelásticos. Os fluidos viscoelásticos possuem propriedades elásticas e viscosas acopladas. Nós já vimos que os sólidos, quando aplicados uma tensão de cisalhamentos, se deformam, mas a partir do momento que essa tensão não é suficiente para romper o seu limite elástico, eles vão retornar ao seu estado inicial, apresentando um comportamento elástico. Nós vimos também que os fluidos se deformam continuamente quando submetidos a uma tensão cisalhante, apresentando um comportamento viscoso. Agora, no caso dos viscoelásticos, vai ocorrer esses dois comportamentos, ou seja, eles vão se deformar continuamente quando submetidos a uma tensão cisalhante, mas a partir do momento que essa tensão cessar, eles vão voltar completamente ou parcialmente ao seu estado inicial, recuperando a sua forma. Como exemplo desses fluidos viscoelásticos, vocês podem observar as gelatinas e as massas de farinha de trigo. Pode passar. Boa noite, meu nome é Gabriela Oliveira e eu vou falar sobre os fluidos newtonianos dependentes. Bom, resumidamente, os fluidos não newtonianos são aqueles que não possuem uma viscosidade bem definida, assim sua viscosidade varia conforme a força aplicada. O exemplo clássico foi citado, a experiência com amido de milho, que em uma vasilha você coloca uma quantidade de amido de milho e aos poucos vai adicionando água até a textura ficar semelhante a uma massa de bolo. E com o dedo indicador, você vai batendo na mistura rapidamente. Depois você testa novamente, afundando o indicador lentamente na mistura e você tem a sensação de uma areia movediça. Enquanto no primeiro experimento, você tinha a sensação somente de um líquido. Isso acontece porque, quando batemos o indicador na mistura, ela sofre muita pressão, ficando dura e sólida. Quando colocamos o dedo lentamente, ela não sofre muita pressão e volta a ser líquida. Os fluidos dependentes são fluidos que possuem propriedades que variam, além de tensão de cisalhamento, com o tempo de aplicação dessa tensão, para uma velocidade de cisalhamento constante. Alguns fluidos levam um tempo para atingir a viscosidade de equilíbrio. Estas, cujas viscosidades variam com o transcorrer do tempo, a taxa de deformação constante, são chamados reopéticos e tixotrópicos. Pode passar, por favor. Bom, os tixotrópicos têm sua viscosidade diminuída com o tempo da tensão de cisalhamento, voltando a ficar mais viscosos com quanto esta cessa. Alimentos que possuem uma estrutura que é quebrada em função do tempo e taxa de deformação. Os reopéticos são capazes de desenvolver ou rearranjar uma estrutura enquanto são submetidos a uma tensão de cisalhamento. A viscosidade desses fluidos aumenta com o tempo de aplicação da tensão, retornando à viscosidade inicial quando esta força cessa. Bom, eles apresentam o fenômeno conhecido como histarese, que você pode observar no gráfico, que é a tendência de um sistema de
de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que a gerou, ou a capacidade de preservar uma deformação efetivada por um estímulo. Resumidamente, nos tixotrópicos ou pseudoplásticos, que vão ser falados mais à frente, a viscosidade decresce com a taxa de deformação. E nos fluidos reopéticos ou dilatante, a viscosidade cresce com a taxa de deformação. Boa noite, eu sou Bruna e vou falar um pouco sobre os fluidos independentes do tempo. Como o próprio nome já diz, né, fluidos independentes do tempo são aqueles que não dependem do tempo de aplicação de uma tensão tangencial para começar a se deformar ou então a escoar. Eles ainda podem ser ou com tensão inicial ou então sem tensão inicial, que compreendem a maioria dos fluidos não newtonianos. Os fluidos sem tensão inicial, eles ainda podem ser divididos entre pseudoplásticos ou os dilatantes. Os pseudoplásticos, que é a classe mais comum, são aqueles que em repouso apresentam as moléculas mais desordenadas, mas que quando são submetidos a uma tensão cisalhante, começam a se orientar em direção a essa força. Esses fluidos apresentam uma menor viscosidade aparente quando a tensão aumenta. Um exemplo disso é quando a gente agita um fluido pseudoplástico, ele se torna mais líquido, como no caso das polpas de frutas, dos melaços ou então dos caldos de cana. Já os fluidos dilatantes acontece o contrário. Com o aumento da tensão cisalhante, aumenta também a viscosidade aparente, consequência do aumento do volume e do contato direto entre as partículas sólidas destes compostos. Esses fluidos, diferente também dos pseudoplásticos, quando são agitados, eles apresentam um comportamento parecido com os sólidos, como é no caso das suspensões de amido ou então das soluções de farinha de milho com água. Pode passar. Aqui, nos gráficos, estão como eles se comportam quando são submetidos a uma tensão cisalhante e com a taxa de deformação. Pode passar. Meu nome é João Lucas e vou falar sobre os fluidos com a tensão inicial. Bom, nesses fluidos nós temos os plásticos de Bingham e os fluidos Herschel-Buckley. Nos plásticos de Bingham nós podemos observar dois componentes dentro da equação que relaciona tensão e deformação. O primeiro componente é a tensão residual, o valor que tem que ser vencido para o fluido começar a se deformar. O segundo componente, nós temos a relação, o que vai determinar a relação tensão-deformação. Para os plásticos de Bingham, essa relação é linear, ou seja, o seu comportamento vai ser próximo ao de um fluido newtoniano a partir do momento que essa tensão residual é superada, como podemos ver no gráfico apresentado. Já os fluidos Herschel-Buckley, nós temos também a tensão residual, mas o segundo componente da equação agora, ele apresenta um comportamento exponencial, de forma que nos fluidos Herschel-Buckley, a partir do momento que ele superar essa tensão residual, o seu comportamento vai se assemelhar a um fluido pseudoplástico ou a um fluido dilatante, como podemos ver nesse gráfico e nesse próximo gráfico. Os fenômenos que acontecem com o deslocamento do fluido. Existem 4 tipos de fenômeno que eu vou explicar aqui. O primeiro é a orientação de partículas. No primeiro caso, elas estão desordenadas e, a partir do deslocamento dos fluidos, elas se ordenam e ficam alinhadas. Exemplos disso são polpas de frutas e de vegetais. O próximo fenômeno é o conhecido como estiramento. Em primeiro momento, as moléculas elas vão estar como se fossem emboladas, embaraçadas, e a partir do deslocamento do fluido, elas vão ficar esticadas e ordenadas. Isso acontece em soluções de macromoléculas com grande quantidade de espessantes. O exemplo disso são caldas, produtos de substituição de gordura, entre outros. O terceiro caso são as deformações de Gould. Elas acontecem em emulsões, onde existem uma fase dispersa e uma fase contínua. O exemplo disso é a maionese, o molho de salada, o chantilly e entre outros produtos aerados. E o terceiro e último caso é o caso da destruição de agregados. As macromoléculas elas se juntam em montinhos e a partir do deslocamento do fluido, elas se separam e formam um todo. Isso acontece quando a gente faz a homogeneização de produtos.
Agora, a aplicação e a importância dos fluidos não newtonianos na nossa área. No primeiro momento, elas ajudam a investigar as propriedades fluidas e estruturais das matérias-primas usadas na produção de alimentos. Ajudam a melhorar a textura, o sabor e a sensação dos alimentos no paladar. Prevêem o desempenho do material durante o processamento. Ajudam a medir a qualidade do produto, o controle, e isso influencia o controle de qualidade na nossa área, né? Ajudam no desenvolvimento de novos produtos e na validação de matérias-primas. E através das curvas de taxa de tensão de cisalhamento, é possível a gente fazer a modelagem matemática, que é muito usada na nossa área para comparar os produtos de diferentes tipos na indústria. E dentro dessas aplicações, no dia a dia, é importante para o espalhamento de cremes e loções tópicas, também como manteiga e maionese. É isso. As referências.